Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o celular, para qualquer coisa. Porque o nome que eu vou falar aqui hoje pode mudar completamente o futuro financeiro do Flamengo nessa janela. Calma. Respira. E me ouve. A Roma, isso mesmo, a Roma da Itália, da Série A, clube histórico da Europa, está de olho em um jogador que pertence ao Mengão. Um volante que está emprestado ao Corinthians nessa temporada. E o cara que mandou monitorar esse atleta chama-se Gian Piero Gasperini, um dos treinadores mais respeitados da Europa. Isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação de bastidor. É uma movimentação real, concreta, que está chegando até nós agora e que a nação rubro-negra precisa entender com profundidade. Porque essa história envolve dinheiro, estratégia e uma decisão difícil que o Flamengo vai ter que tomar. Então fica aqui comigo. Os próximos 14 minutos podem ser os mais importantes que você vai passar assistindo futebol hoje. Antes de a gente entrar na parte quente da notícia, eu preciso te apresentar esse cara direito. Porque muito torcedor do Flamengo, infelizmente, nunca viu Alan render o que ele é capaz. E essa é exatamente a tragédia dessa história. Alan Rodrigues de Souza. Nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo, no dia 3 de março de 1997. Hoje com 29 anos. Volante defensivo, canhoto, 1,72 de altura. Não é o maior fisicamente, mas é um atleta inteligente, com leitura de jogo acima da média e capacidade de quebrar jogadas antes mesmo que elas se formem. Ele chegou ao Flamengo em 2023 com a missão de ser uma das peças do meio-campo. A ideia era ter um volante moderno, de qualidade técnica, que conseguisse juntar marcação e saída de bola. Na teoria, encaixava perfeitamente no perfil que o Mengão buscava. Mas aí, meu irmão, a realidade foi outra. Lesões atrapalharam. A adaptação demorou mais do que o esperado. A concorrência foi brutal. Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Léo Ortiz. O espaço foi ficando cada vez menor. E quando Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, ficou claro que Alan não estava nos planos para 2026. A solução? Empréstimo. Em fevereiro deste ano, o Flamengo acertou com o Corinthians o empréstimo de Alan até o fim de 2026, sem custo de empréstimo. O Timão só paga o salário do jogador. Com opção de compra fixada em 2 milhões de euros, o que dá em torno de 12 milhões de reais. Um número que, em condições normais, o Flamengo poderia considerar razoável para um ativo que estava parado. O que ninguém esperava é que, lá no Corinthians, Alan fosse reencontrar o futebol que havia perdido. E que esse reencontro fosse chamar a atenção. Agora chegou a hora da notícia de verdade. A parte que vai acelerar o seu coração. A Roma, um dos clubes mais tradicionais da Itália, está monitorando Alan. Os olheiros do clube romano estiveram de olho nas atuações do volante pelo Corinthians nesta temporada. E o principal interessado no perfil do jogador é o técnico Gian Piero Gasperini, que assumiu o comando da Roma recentemente e está redesenhando o elenco para o próximo ciclo do clube. Agora eu preciso te explicar quem é Gasperini, porque entender o treinador é entender por que Alan se encaixaria no esquema dele. Gasperini é um treinador italiano de 67 anos, revolucionou o futebol europeu quando estava na Atalanta, de Bérgamo. Por mais de 8 anos, ele transformou a Atalanta de um clube mediano da Série A em um time que chegou à final da Liga Europa, que venceu títulos na Itália, que foi elogiado pela UEFA inteira pela intensidade e organização do jogo. O sistema dele é físico, vertical, intenso. Os volantes no esquema de Gasperini precisam fazer 3 coisas muito bem: marcar, recuperar a bola e já sair em transição rápida. E adivinha quem tem esse perfil? Alan. No Corinthians, o que a gente está vendo é um atleta redescoberto. Mais confiante, mais participativo, com mais liberdade para jogar sem a pressão que tinha no Flamengo. As informações que chegam de São Paulo dizem que Alan está sendo um dos mais disciplinados taticamente do elenco do Timão, exatamente o tipo de característica que Gasperini valoriza acima de tudo. O treinador não quer estrelas que jogam bem às vezes. Ele quer atletas que entregam 100% em cada coletivo, em cada treino, em cada jogo. E dentro dessa lógica, o nome de Alan entrou no radar da Roma como uma possibilidade para a janela de transferências do meio do ano. Meu amigo, isso não é um rumor de tabloide europeu. Essa é uma informação que chegou de dentro do mercado, de quem acompanha os bastidores das negociações entre o Brasil e a Europa. E quando a Roma, um clube com a estrutura e o nome da Roma, começa a monitorar um jogador, a coisa é séria. De quem está lá na Europa.
Você chegou até aqui e a gente ainda tem muito mais para falar. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão vermelho agora. Ativa o sininho também. Porque é aqui que a nação rubro-negra fica por dentro de tudo o que acontece com o Mengão antes de qualquer um. Beleza? Vamos continuar. Agora chegou a hora da resenha. De flamenguista para flamenguista. Me deixa te contar o que eu enxergo nessa história. Por que um treinador do nível de Gasperini olharia para um jogador que está emprestado no Brasil, num campeonato que os europeus raramente acompanham de perto? Primeira resposta: perfil físico e tático. Gasperini monta seus times em um 3-4-2-1 ou variações próximas. Nesse sistema, os dois volantes são peças absolutamente fundamentais. Eles não podem ser lentos. Não podem ser apenas destruidores. Precisam ter inteligência posicional para cobrir espaços imensos no campo, porque os laterais sobem muito no esquema dele. Alan tem essa mobilidade, essa capacidade de leitura. Segunda resposta: custo-benefício. Meu irmão, a Roma não é o Real Madrid. A Roma não é o PSG. A Roma é um clube histórico que tem limitações financeiras sérias e que precisa ser muito inteligente nas contratações. Pegar um jogador que tem contrato com o Flamengo, portanto controlado, com valor de mercado estimado em 3 milhões de euros, é uma operação que faz sentido dentro da realidade econômica do clube romano. Terceira resposta: o fator Série A brasileira como vitrine. Olha, a gente tem visto muito isso acontecer nos últimos anos. O Campeonato Brasileiro virou uma janela de oportunidades para os olheiros europeus. Jogadores como Endrick, Estevão, jogadores mais experientes como Alan, todos passaram pelo olhar atento de clubes da Europa que perceberam que o Brasil oferece qualidade técnica em condições financeiras muito mais acessíveis do que outros mercados. E sabe o que é irônico nessa história, nação? Irônico de uma maneira que dói um pouco no coração do torcedor rubro-negro? Alan não conseguiu espaço no Flamengo. O Mengão emprestou ele de graça, sem receber nenhum centavo pelo empréstimo. E agora, jogando pelo arquirrival paulista, esse mesmo jogador está chamando a atenção de um clube europeu que pode pagar milhões por ele. Isso aqui não é um canal de ilusão. Esse canal é de verdade. E a verdade é, o futebol tem dessas. Às vezes um jogador precisa de um novo ambiente, de um novo treinador, de um novo projeto para voltar a ser o que sempre foi. Agora a pergunta que a nação precisa responder junto comigo: o que essa informação significa para o Flamengo? Cenário número 1. A Roma avança e faz uma proposta formal. Nesse caso, o Flamengo entra numa negociação com poder de decisão. Lembra que o contrato de Alan com o Mengão vai até o fim de 2026? Então o Flamengo não é obrigado a vender. Pode segurar, pode exigir um valor acima da opção de compra que o Corinthians tem, que é de 2 milhões de euros. Se a Roma vier com uma proposta de 4, 5 milhões de euros, o cenário muda completamente. Cenário número 2. O Corinthians exerce a opção de compra primeiro. Aí o Flamengo recebe os 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, e perde o controle do jogador. Alan vira propriedade do Timão, que aí sim poderia negociar com a Roma por um valor muito maior. O Corinthians lucraria em cima de um ativo que o Flamengo cedeu de graça. Esse cenário, meu irmão, seria um baque estratégico para o Mengão. Não é catástrofe. Mas é exatamente o tipo de erro de gestão que a gente não pode deixar passar sem analisar. Cenário número 3. A Roma monitora, gosta, mas não avança nessa janela. Isso também é possível. O mercado de transferências é cheio de sinais que não viram negócio. Mas o simples fato de a Roma estar acompanhando o Alan já cria um valor de mercado novo em torno do jogador. O interesse europeu, mesmo que não vire proposta, já força o Flamengo a repensar a situação do atleta. A questão que eu coloco aqui é clara: o Flamengo precisa estar atento. A diretoria precisa acompanhar esse movimento de perto e ter uma estratégia definida antes que o mercado se abra oficialmente. A gente não tem tempo para divagar. Se a Roma vier, o Mengão precisa ter uma posição clara, ou briga para garantir um valor alto na venda, ou decide que quer repatriar o jogador. E isso nos leva para a parte mais importante da nossa conversa hoje. Agora é a minha resenha. A minha visão pessoal. De flamenguista para flamenguista. Eu tive que parar e respirar quando essa informação chegou até mim. Não porque me surpreendeu que Alan fosse bom. Sempre soube que ele tinha qualidade. O que me surpreendeu foi a velocidade com que o mercado europeu captou o que o Flamengo demorou a enxergar dentro da própria casa. Olha o que aconteceu na prática.
O Mengão tinha um atleta de 29 anos, na melhor fase física da carreira de um volante defensivo. Esse atleta não conseguiu se firmar no elenco por uma série de razões: concorrência brutal, momento de instabilidade, trocas de treinadores. Em vez de construir um projeto de reintegração gradual, o clube optou pelo empréstimo. Tudo bem, pode ser a decisão certa dependendo do ponto de vista. Mas agora a Roma aparece. E a pergunta que fica é: o Flamengo vai ser o clube que formou, emprestou de graça, e viu outro clube faturar em cima desse ativo? Ou vai ser o clube que acordou a tempo, que se posicionou bem na negociação e que pelo menos garantiu o máximo possível dentro desse processo? Na minha visão, e olha que eu não fico na defensiva quando o assunto é o Mengão, esse canal é de verdade, a gestão desse empréstimo teve falhas. Emprestar sem custo de empréstimo para o arquirrival paulista, com opção de compra de apenas 2 milhões de euros, no momento em que o mercado europeu estava aquecido para volantes brasileiros? Isso é uma decisão que, com o benefício do tempo, parece ter sido precipitada. Mas olha, o passado não muda. O que pode mudar é o futuro. E o Flamengo ainda tem chance de conduzir esse processo com inteligência. O contrato é do Mengão. A palavra final sobre a transferência europeia é do Mengão. Agora é uma questão de a diretoria ser ágil, perspicaz e corajosa nas negociações. Se a Roma vier com um valor que faça sentido, que seja superior à opção de compra do Corinthians, o Flamengo deve ser objetivo. Cobra o valor justo, fecha o negócio, e usa essa receita para reforçar o elenco em posições onde a necessidade é maior. Esse é o futebol moderno, nação. É frio. É pragmático. Mas é assim que funciona. E o Flamengo precisa jogar esse jogo melhor do que qualquer um. Nação, é isso. Essa é a história de Alan, do Flamengo, da Roma e de Gasperini. Uma notícia que parece pequena, mas que esconde muito sobre a gestão do nosso clube e sobre o que pode vir por aí no mercado. Agora eu quero a sua opinião. Vai nos comentários agora e me responde. O Flamengo deveria repatriar Alan ou deixar a Roma comprar e garantir a receita? Sim ou não? Me fala a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais torcedor da nação rubro-negra. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para toda a nação rubro-negra de onde você estiver. Até o próximo vídeo. Vamos, Flamengo!